Ele não quer mais ir para sua casa. A frase caiu seca na mesa, sem aviso, sem suavizar. Janete nem piscou depois de falar. O ex-marido soltou um riso curto, desacreditado. Ah, claro! Agora você resolve falar por ele também? Ela se inclinou levemente para frente. Não, eu estou repetindo o que ele disse. Silêncio. O barulho da cafeteria continuava ao redor. Xícaras batendo, pessoas conversando, máquina de café chiando. Mas naquela mesa, o clima era outro, pesado. Engraçado, ele disse cruzando os braços, porque todo fim de semana ele entra no meu carro sem reclamar. Janete respirou fundo. Ele entra, mas volta diferente. Diferente como? Ela demorou um segundo. Quieto, distante, triste. O homem revirou os olhos. Triste? Eu levo ele nos melhores lugares, compro o que ele quiser. Esse mês mesmo, não é sobre isso. Ela cortou. Ele parou. Então é sobre o quê? Janete olhou direto para ele. Você tá lá, mas não tá com ele. O ex-marido soltou uma risada irônica. Ah, por favor, você passa mais tempo com o celular na mão do que olhando para o seu próprio filho. Ela continuou, tirando foto, postando, escrevendo legenda bonita. O rosto dele mudou. E qual o problema de demonstrar carinho? Isso não é carinho, Janete respondeu firme. Isso é aparência. A palavra pesou. Cuidado com o que você fala, ele disse com o tom ficando mais frio. Eu tô tomando cuidado há anos, ela respondeu. Mas ele não aguenta mais. Silêncio. Ele se inclinou para frente. Ele nunca me disse isso. Porque ele sabe que você não escuta. A frase ficou no ar, cortante. Olha só. Ele começou já irritado. Você sempre teve esse problema de querer controlar tudo. Agora quer controlar até a relação dele comigo? Janete balançou a cabeça. Eu só queria que você enxergasse o que está acontecendo. O que está acontecendo, ele rebateu, é você colocando coisa na cabeça dele. Ela apertou os lábios. Você realmente acredita nisso? Eu tenho certeza. Outro silêncio, mais pesado, mais longo. Janete abaixou o olhar por um segundo. Depois voltou. Ele não usa mais os presentes que você dá. O homem franziu a testa. O quê? Ficam jogados no quarto, intocados. Isso é mentira. Vai lá ver. Ele abriu a boca, mas não respondeu. Ele não quer mais passar os fins de semana com você. Ela repetiu, mais calma agora. E não é por causa de mim. O olhar dele endureceu. Então é por quê? Janete respirou fundo. Mas antes que ela respondesse, o celular dela tocou. Ela olhou a tela. O nome que apareceu fez o coração dela gelar. Diretora do colégio. E naquele momento, ela soube. Alguma coisa estava muito errada. Janete atendeu na mesma hora. Alô? A expressão dela mudou em segundos. O quê? O ex-marido franziu a testa, observando. Mas... ele tá bem? A voz dela já tremia. Silêncio do outro lado. Janete levou a mão à boca. A gente tá indo agora. Ela desligou. Por um segundo, ficou imóvel, como se o corpo não tivesse acompanhado a informação. O que aconteceu? O ex-marido perguntou agora sem ironia. Janete levantou rápido. Nosso filho. Só isso. Já foi suficiente. Ele se envolveu em uma briga na escola. O homem se levantou na mesma hora. Briga? Como assim briga? Janete pegou a bolsa com as mãos tremendo. A diretora disse que ele apanhou. Silêncio. Apanhou? A voz dele subiu. De quem? De vários meninos. O rosto dele mudou completamente. Isso não faz sentido, ele disse. Ele nunca foi de briga. Eu sei. Então por que ele se meteu nisso? Janete engoliu seco. Porque estavam rindo dele. O homem travou. Rindo de quê? Ela hesitou, mas respondeu. Ele estava chorando. A frase bateu diferente, pesada, incômoda. O ex-marido desviou o olhar por um segundo. Chorando por quê? Janete segurou a resposta.
mas não conseguiu por muito tempo. Por causa da gente, silêncio. Dessa vez, mais longo, mais difícil. Não, ele disse quase automático. Isso não tem nada a ver com a gente. Janete olhou para ele, cansada. Você ainda vai negar isso? Criança briga por qualquer coisa. Ele insistiu. Você está exagerando. 5 contra 1 não é qualquer coisa. Ele travou. Janete continuou. Ele estava sozinho, num canto, chorando, e outros meninos começaram a rir. A respiração dela ficou pesada. Ele tentou se defender e apanhou. O homem passou a mão no rosto, pela primeira vez, sem resposta pronta. A diretora disse que ele está machucado, Janete completou, e quer falar com a gente, agora. Silêncio. Mas não era mais um silêncio de discussão. Era outro tipo, mais real, mais urgente. Vamos, ele disse, já pegando a chave do carro. Eles saíram da cafeteria sem olhar para trás, sem terminar a conversa, sem resolver nada. Mas pela primeira vez, os dois estavam indo para o mesmo lugar, pelo mesmo motivo. E no caminho, sem dizer nada, uma pergunta começou a crescer dentro dos dois. O que exatamente o próprio filho estava tentando dizer e eles nunca quiseram ouvir? O trajeto até a escola foi em silêncio. Nenhuma discussão, nenhuma acusação. Só o som do trânsito e pensamentos que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Janete olhava pela janela, mas não via nada. Só a imagem do filho, sozinho, chorando, cercado por outros meninos rindo. Aquilo não saía da cabeça. O ex-marido apertava o volante com força, os dedos tensos, o maxilar travado, como se estivesse tentando encontrar uma explicação que não doesse tanto, mas não havia. Quando chegaram na escola, a diretora já os esperava. Expressão séria, sem rodeios. Obrigada por terem vindo rápido. Janete nem respondeu. Onde ele está? Na enfermaria, a diretora disse. Ele está consciente, mas bastante abalado. A palavra ficou no ar. Abalado. O que aconteceu exatamente? O pai perguntou, tentando manter o controle. A diretora respirou fundo. Alguns alunos disseram que ele estava isolado no intervalo, chorando. Janete fechou os olhos por um segundo. Outros começaram a rir, fazer comentários. Que tipo de comentário? O ex-marido perguntou. A diretora olhou para os dois. Sobre a família. Silêncio. Ele tentou ignorar no começo, ela continuou. Mas quando começaram a insistir, ele reagiu. Reagiu como? Janete perguntou com a voz baixa. Empurrou um deles. O ex-marido assentiu, quase automático. Certo. Mas eram 5, a diretora completou. O ar pareceu desaparecer por um segundo. Eles partiram para cima dele. Janete levou a mão ao peito. Meu Deus! Funcionários intervieram rápido, a diretora disse. Mas ele já tinha levado alguns golpes. O pai desviou o olhar. Respirou fundo. Posso ver meu filho? Claro. Eles seguiram pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado, mais difícil. Quando chegaram na enfermaria, a porta estava entreaberta. Janete entrou primeiro e travou. O menino estava sentado na maca, com um curativo no rosto, o lábio inchado, o olhar vazio. Não era só dor física, era outra coisa, mais profunda. Filho, Janete disse, com a voz quebrando. Ele levantou os olhos, viu os dois, e não sorriu. Não correu, não reagiu, só olhou, como se estivesse cansado demais para qualquer coisa. O ex-marido entrou logo atrás, parou ao ver o estado dele, e pela primeira vez não soube o que dizer. O que aconteceu com você? Ele perguntou, mas a pergunta saiu fraca, sem autoridade, sem firmeza. O garoto deu um leve sorriso, mas não era de verdade. Nada demais. A resposta automática, defensiva. Janete se aproximou. A gente já sabe de tudo. Ele abaixou o olhar.
Silêncio. Por que você não falou com a gente? Ela perguntou. O garoto respirou fundo e, quando respondeu, não levantou a cabeça. Porque vocês nunca estão ouvindo. A frase foi baixa, mas atravessou os dois ao mesmo tempo. Eu falo, mas vocês estão sempre ocupados brigando ou tentando provar quem está certo. O silêncio voltou, mais pesado do que qualquer discussão. Eu não aguento mais isso. Agora ele levantou o olhar, olhou para os dois. Dá para vocês serem adultos por um segundo? A pergunta veio com dor, não com raiva. Dá para vocês me escutarem? Janete começou a chorar. O ex-marido ficou imóvel. Eu não preciso de presente, o garoto continuou. Eu não preciso de foto. A voz dele falhou por um instante. Eu preciso de vocês. Silêncio absoluto. De verdade. E naquele momento, nenhum dos dois conseguiu responder. Porque no fundo, sabiam que ele estava certo. O silêncio dentro da enfermaria ficou pesado, denso, difícil de respirar. Janete chorava baixo, sem tentar esconder, sem tentar se justificar. O ex-marido continuava parado, como se cada palavra tivesse desmontado alguma coisa dentro dele. Ele tentou falar, mas não sabia como continuar, porque pela primeira vez não tinha argumento, não tinha defesa. O garoto olhava para os dois, sem raiva, só cansado. Eu fico esperando, ele disse com a voz mais baixa agora. Todo fim de semana. Janete levantou o olhar. Esperando o quê? Ela perguntou. Ele respondeu sem hesitar. Que vocês parem. Silêncio. Que você, ele olhou para o pai, pare de fingir que está tudo bem só porque comprou alguma coisa. O homem abaixou o olhar. E que você, agora para a mãe, pare de falar mal dele o tempo todo. Janete travou. Aquela parte, ela não esperava. Eu não... Fala assim, ele interrompeu sem agressividade. Você fala quando acha que eu não estou ouvindo. A verdade veio simples, direta, sem grito. E por isso, mais forte. Janete passou a mão no rosto. Mas não terminou. Porque também não tinha justificativa. O garoto respirou fundo. Eu fico no meio disso tudo. Olhou para os dois. E ninguém percebe. Silêncio. O ex-marido se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse piorar tudo. Eu achei que... Ele começou. Que te dando o melhor, você ficaria feliz. O garoto balançou a cabeça. Você nem sabe do que eu gosto. A frase foi leve, mas destruiu qualquer ilusão. O homem fechou os olhos por um segundo. Sentiu. De verdade. Janete tentou. Eu só queria te proteger. Me protegendo dele. Você me coloca contra ele. O garoto respondeu. E eu não quero escolher lado. Outro silêncio. Mais pesado. Mais honesto. Eu só queria... Ele continuou. Que vocês fossem meus pais. Nada além disso. Nada complicado. Nada impossível. Mas ainda assim, algo que eles não estavam sendo. O ex-marido passou a mão no rosto. Respirou fundo. Olhou para Janete. Pela primeira vez. Sem arrogância. Sem disputa. A gente errou. A frase saiu baixa, mas verdadeira. Janete assentiu. Sem orgulho. Sem resistência. Muito, ela completou. O garoto não respondeu. Só observou. Como se estivesse esperando algo além de palavras. E talvez estivesse, porque promessas ele já tinha ouvido antes. Mas naquele momento, o que realmente importava era o que eles fariam depois dali. O silêncio continuou por alguns segundos. Mas, dessa vez, não era vazio. Era diferente. Era o tipo de silêncio que vem antes de uma decisão. O ex-marido puxou uma cadeira e se sentou, não na frente, ao lado do filho, sem invadir, sem impor. Eu não sabia que estava assim, disse. Simples, sem tentar se defender. O garoto não respondeu na hora, mas também não desviou. Eu achei que estava sendo um bom pai.
ele continuou. Mas eu estava só tentando parecer um. A frase ficou no ar. Janete sentiu o peso, porque aquilo também servia para ela. Ela se aproximou. Eu também errei, disse. Eu deixei a raiva falar mais alto que o cuidado. O garoto olhou para os dois, ainda cauteloso. E agora? Ele perguntou. A pergunta era direta, sem espaço para discurso. O ex-marido respirou fundo. Agora, eu vou começar a te escutar. Janete completou. E a gente vai parar de te colocar no meio disso. O garoto ficou em silêncio, observando, como quem já ouviu promessas antes. Não precisa acreditar agora, o pai disse. Mas deixa a gente tentar. A sinceridade, pela primeira vez, parecia real, sem performance, sem plateia, só os três ali. E sem foto, o garoto disse. O pai soltou um leve sorriso. Sem foto, sem presente caro tentando compensar. Ele continuou. Sem presente, o pai confirmou. Janete respirou fundo. E sem ficar falando mal um do outro. O garoto assentiu, devagar, como quem aceita, mas ainda com cuidado, porque confiança não volta de uma vez. Mas aquele momento era um começo. Horas depois, já saindo da escola, os três caminharam juntos, sem pressa, sem discussão, sem necessidade de provar nada. Só presença. E talvez pela primeira vez em muito tempo, era isso que importava. Porque no fim, não foi a briga que mudou tudo, nem os presentes, nem as palavras bonitas. Foi a dor. A dor que obrigou os três a encarar o que estavam ignorando. E você? Quantas vezes alguém perto de você já pediu atenção, sem dizer diretamente? Será que você escutaria antes de ser tarde? Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo. E fica por aqui, porque às vezes as maiores feridas não aparecem por fora, mas são as que mais precisam de cuidado.